Sabe, a gente costuma pensar no livro de Salmos como uma coleção de músicas meio aleatórias, né? Mas a seção final dele é, na verdade, uma obra-prima, toda amarradinha. Do Salmo 107 ao 150, a gente é levado numa jornada musical que sai do fundo do poço do exílio e vai até a alegria de um recomeço. Bora entender como essa história é contada. Para a gente sacar o livro 5 dos Salmos, a gente tem que partir dessa pergunta. Pensa só, como uma nação que perdeu absolutamente tudo, o templo, a terra, o rei, encontra uma voz para recomeçar? O livro 5 é a resposta. Ele foi organizado para ser a trilha sonora de Israel depois da maior crise da sua história. E que crise, hein? O livro anterior, o livro 4, termina com esse grito de desespero aqui, do Salmo 106. É a voz do povo exilado lá na Babilônia, espalhado, quebrantado, implorando por resgate. É esse problema que o livro 5 se propõe a resolver. E a resposta vem logo de cara. E vem com tudo. Assim que o livro 5 começa, o Salmo 107 já declara: o clamor foi ouvido. E Deus não só ouviu, ele agiu. Ele juntou os exilados de todos os cantos do mundo. Essa dinâmica, sabe, de problema e solução, de clamor e resposta, é o que vai dar o tom para tudo que vem pela frente. Então, essa sessão final dos Salmos foi pensada para ser um guia para a comunidade que estava voltando do cativeiro. Era como se fosse um novo inário, sabe? Um que reconhecia todo o sofrimento que eles passaram, mas que apontava com toda a força para um futuro de louvor. O Salmo 107 não é só a primeira música, não. Ele é tipo a abertura da ópera, ele já entrega o tema central de todo o livro, a redenção de Deus em ação. Ele mostra como a misericórdia de Deus se mete em todas as áreas da nossa luta como seres humanos. E o Salmo ilustra isso com 4 cenários bem vívidos, como a gente vê aqui. Tem os perdidos no deserto, os prisioneiros na escuridão, os doentes quase morrendo e os marinheiros no meio de uma tempestade gigante. Em cada uma dessas situações, o padrão se repete, eles clamam e Deus os resgata. Isso mostra que, olha, não existe situação que esteja fora do alcance do socorro divino. E tem um detalhe aqui que é fascinante no retrato dos marinheiros. O texto diz que eles estavam fazendo negócios, ou seja, eram empreendedores. Isso basicamente valida a economia e o trabalho como lugares onde a providência de Deus também atua. É um reconhecimento de que até o sucesso nos negócios depende de coisas que estão além do nosso controle. Ok, a esperança foi restaurada. E agora? A comunidade precisava de ferramentas para construir o futuro. E o livro 5 oferece 2 coisas essenciais. Um mapa para a vida, que é a lei de Deus, e a promessa de um rei perfeito, o Messias. E essa esperança em um rei era, fundamental. O Salmo 110 se tornou a base da esperança messiânica. Para aquela comunidade que voltou do exílio sem um rei de carne e osso, essa profecia era um lembrete poderoso de que o trono de Davi não ia ficar vazio para sempre. E esse Messias prometido teria um papel duplo. Ele seria um rei poderoso para trazer justiça de verdade, mas também seria um sacerdote eterno, de uma ordem ainda mais antiga e superior, oferecendo a liderança espiritual que a nação precisava desesperadamente. E aí a gente chega na outra ferramenta, o mapa. Gente, o Salmo 119 é uma coisa de outro mundo. É tipo uma catedral construída com palavras. São 176 versos. É um monumento à palavra de Deus e ele é todo estruturado em cima das 22 letras do alfabeto hebraico. É uma forma de dizer que a palavra de Deus é completa, cobre a vida de A a Z. E para mostrar o quão rica é essa palavra, o salmista usa pelo menos 8 sinônimos diferentes para falar dela. Olhando aqui, a gente vê que cada termo mostra um lado diferente. A lei como um guia, os testemunhos como prova da aliança, os mandamentos como ordens do rei. Juntos eles formam um guia de vida completíssimo. Mas aqui, pessoal, tá a chave que muda o jogo. Uma das palavras mais usadas em Ra, muitas vezes, não significa só regra, mas sim promessa. E isso muda tudo. O Salmo 119 deixa de ser sobre o peso de seguir regras e passa a ser sobre se agarrar nas promessas de Deus como fonte de esperança e força no meio da dificuldade. Legal, a gente viu a teoria, a esperança, um mapa, mas como isso tudo virava prática no dia a dia? O livro 5 tem verdadeiras playlists que eram usadas na adoração, transformando a fé em uma experiência real, vivida. A primeira playlist é o Halel egípcio.
Esses salmos eram o coração da celebração da Páscoa, cantados durante a ceia para lembrar da libertação do Egito. A estrutura era bem definida, conectando a refeição com a memória da redenção. E essas palavras antigas ganham um peso absurdo quando a gente lembra que, segundo os evangelhos, Jesus e seus discípulos cantaram exatamente esses hinos na última ceia. Já parou para pensar nisso? Essa frase do Salmo 118, sobre a pedra que foi rejeitada, muito provavelmente estava nos lábios de Jesus poucas horas antes da crucificação. A segunda playlist é a dos Cânticos de Ascensão. São 15 salmos curtinhos que os peregrinos cantavam enquanto subiam para Jerusalém para as festas anuais. E eles contam uma história, sabe? Uma jornada espiritual que começa num lugar de angústia, passa pela confiança em Deus durante a viagem e chega no auge da alegria, com a chegada e a celebração da união em Sião. E assim a gente chega ao grande finale. Os últimos 5 salmos, do 146 ao 150, formam um único e poderoso crescendo de louvor. É como se fosse uma sinfonia. Cada um deles começa e termina do mesmo jeito. Aleluia! Mas olha que interessante onde esse louvor final começa. Não é falando de coisas abstratas, lá no céu. Começa aqui na terra, com justiça social. O Salmo 146 louva a Deus porque Ele cuida de quem mais precisa, dos oprimidos, dos famintos, dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Depois, o foco se amplia. O Salmo 147 celebra a restauração da comunidade. O mesmo Deus que conhece cada estrela pelo nome é aquele que junta os exilados e cura os corações partidos. O louvor é pela cura física e espiritual da nação. E então, o coro simplesmente explode. O Salmo 148 convoca o universo inteiro para entrar na festa do louvor. Anjos, sol, lua, estrelas, monstros marinhos, montanhas, árvores, animais e todas as pessoas, de reis a crianças. Ninguém e nada fica de fora. O último salmo, os 150, nos dá a imagem de uma grande orquestra. Ele vai listando todos os instrumentos da época, desde a trombeta solene até os pratos barulhentos. A mensagem é clara: toda a nossa tecnologia, toda a nossa arte, toda a criatividade humana deve ser dedicada ao louvor. E aqui está a última frase de todo o livro dos Salmos. O convite agora não é só para Israel ou para a humanidade, é universal, é para tudo que vive. Se tem fôlego, o propósito é louvar. É esse o destino final da jornada. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Essa jornada, da ruína à alegria, do lamento ao louvor, não é só uma história antiga, ela ecoa na experiência humana de todo mundo. Ao olhar para essa trilha sonora, fica a questão: onde nessa jornada cada um de nós se encontra hoje? Qual dessas canções expressa o nosso momento?